deixar uma palavra na tua alma essa noite. E eu quero começar fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu faço é: quantos aqui já viveram uma pressão na sua vida? Faz assim com a sua mão. O que é uma pressão para você? Em que situações você já se sentiu pressionado? A pressão é uma força agindo ininterruptamente na vida de cada um de nós. Seja por meio das circunstâncias que vivemos, seja elas por meio de angústias, seja elas por meio de frustrações, seja ela por meio de sofrimentos causados por tribulações, por perdas, por adversidades ou por conflitos naturais que a vida nos pega. Então nós vivemos essas pressões e hoje eu quero trazer uma palavra com o tema pressão, instrumento do crescimento. E aí, quais são as fontes dessa pressão? O porquê isso veio até nós? À luz da palavra, o profeta Jeremias já nos responde. Ele diz que nós reclamamos por causa dos nossos erros. Mas muitas delas vêm por causa do ambiente em que vivemos. E as pressões são uma estratégia. E aí Satanás usa para nos tentar desanimar. Estamos sendo pressionados, parece que os nossos objetivos se tornam grandes demais. E nós começamos a nos sentir frustrados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 119, o versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Veja o que o salmista está dizendo. Foi bom para mim ser ou ter sido castigado, para aprender os teus decretos. Esse texto é um texto que dá um nó na nossa cabeça, porque quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que o Deus que nós servimos é um Deus que gosta de nos ver sofrer. Parece que o salmista está dizendo: Deus gosta de me ver sofrer, e eu gosto de sofrer, porque ele diz: foi tão bom eu ter sido castigado, que eu aprendi os seus decretos. Mas olha o que diz Tiago, o apóstolo, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O apóstolo Tiago já nos explica um pouquinho mais, e ele diz: considerem motivo de alegria. E aí a minha mente minúscula não consegue às vezes compreender como que alguém vai dizer: considere motivo de alegria o fato de ser provado, o fato de passar por provações. Aí ele vai responder: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. O escritor da carta aos Hebreus também nos revela, e ele diz que nós, eu e você, temos necessidade. Irmão, nós temos muitas necessidades, muitas. Mas uma delas é real, e é o que o apóstolo
apóstolo escreve aos hebreus. E ele diz: vocês têm necessidade de perseverança. Nós somos fáceis demais para desistir das coisas, verdade ou não é? A gente não tem muita perseverança. Começo perguntando: quantos aqui, não responda, pelo amor de Deus, fica só para você. Quantos aqui já começaram a ler um livro e não terminou o livro que estava lendo? Quantos já começou esse ano a fazer algo e não terminou o que estava fazendo? A perseverança deve ser completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Por que perseverar? Para mostrar que somos maduros e íntegros, sem nos faltar nada. Há uma pergunta que sempre fazemos, você já deve ter feito, eu já fiz: por que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que são usadas por Deus, sofrem grandes pressões? A pressão que vem contra a nossa vida não é para nos paralisar, irmão, mas sim para nos fazer andar, fazer a gente mover. E nós somos acostumados e nós fazemos o oposto. Todas as vezes que vem uma pressão contra nós, nós paralisamos. Por isso que o apóstolo está dizendo que nós precisamos ter perseverança. Todos nós passamos por pressões constantes e em diversas localidades. Passamos por pressões na família, no trabalho, passamos por pressões por causa das dívidas, por causa dos amigos, passamos pressões no ministério, passamos pressões em todas as áreas da nossa vida. Então, o que precisamos aprender para transformar essa pressão que vivemos em uma arma poderosa para nos fazer locomover? Quanto maior a pressão que sofremos, maior a resolução da nossa vida. Toda pressão nos leva a um pensamento: o que está acontecendo? O que está havendo comigo? Por isso, essa noite o tema é pressão, um instrumento de crescimento. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre causadores dessa pressão. O que nos causa essa pressão do dia a dia? Algumas coisas. Primeiro, dificuldades. Fala comigo, dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades, irmãos. Todos nós passamos por ela. Geralmente o agente provocador da oração chama-se dificuldades. Nós não temos o costume de orar. É verdade ou não é? Não deveria ser assim. Todas as vezes que você olha Jesus falando sobre oração, ele disse assim: vocês têm necessidade, vocês necessitam orar. Nós deveríamos estar pautados em tudo, oração. Mas o detalhe é que a pressão vem, a gente às vezes para de orar. Porque quando nós estamos vivendo uma vida constante de oração, a pressão que vem sobre nós vai ser como a pressão da locomotiva. Ela vai nos fazer caminhar, vai nos fazer andar. Quando temos a capacidade de suportar a pressão, não oramos com intensidade. Mas quando a pressão está forte, foge do nosso controle, partimos para uma súplica fervorosa. Segunda coisa que é um agente de uma grande pressão: sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Falam amém. O seu sonho gera uma pressão em você. Por quê, pastor? Quando temos um sonho, somos impelidos por ele, porque queremos alcançar esse sonho. À medida que o tempo passa, então começamos a ter uma pressão. Por que não se realiza o meu sonho? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 a 10. 1 Samuel 1. Quantos acharam, hein? Diz assim, olha:
havia certo homem de Ramataim, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. O porquê o Senhor tinha deixado estéril? Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava muito e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Preste atenção que esse texto nos revela que enquanto Ana não sofria a pressão da rival, Penina, ela levava tudo numa boa. O texto diz, ou nos dá a entender, que ela, Penina, tinha 10 filhos. Não está dizendo que tinha, dá a entender. Porque o Eucana chega para a Ana e diz: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas isso trazia uma pressão na sua vida, porque todo sonho de uma mulher é ser mãe. Veja que Ana só foi depois de uma grande pressão. Por quê? Porque ela queria que o seu sonho fosse realizado. Mas não somente isso, a compaixão gera uma pressão. Veja que o sacerdote Eli está sentado na cadeira, olhando Ana. E quando ele vê Ana no templo ajoelhada e chorando, apenas balbuciando os lábios, dizendo as palavras para o Senhor, ele levanta e vem a ela e diz assim: mulher, por que está bêbada dentro da casa de Deus? Ela olhou para ele e disse: meu Senhor, não estou bêbada, é que eu estou amargurada. Ela estava dizendo: eu estou vivendo uma pressão, eu estou vivendo uma situação terrível, eu não posso ter filhos e a situação está feia para o meu lado. Ele teve compaixão. A pressão que Ana estava vivendo também toca o sacerdote, toca o profeta, e ele olha para ela e diz assim: ó, daqui no tempo determinado você terá um filho. Veja que a pressão vai para também o sacerdote. Compaixão é agente causador de pressão. Se não houver compaixão, não fazemos nada pelo outro. Se não houver compaixão, entra ano, sai ano, continuamos os mesmos. Se não houver compaixão, não vai haver unidade. Nós estamos vivendo um tempo do jejum da unidade. Se não houver compaixão, não vai haver unidade, não teremos unidade. Eu aprendo algo, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós buscamos a Deus, Deus responde a nossa oração. A pressão da vida, ela vem por causa dos nossos pecados. De que reclamamos? Dos nossos pecados.
enquanto a sua mente não despertar para o fato de que o pecado está te destruindo, enquanto não haver essa pressão, a gente não muda. Romanos capítulo 7, versículo 25 diz assim, versículo 24, veja: miserável homem que sou. Paulo está dizendo, eu não presto, eu não valho nada. Quem me libertará do corpo sujeito dessa morte? Eu não tenho valor nenhum. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Graças a Deus por Jesus Cristo, de modo que com a mente, irmão, se a nossa mente não mudar, não há mudança na nossa vida. Posso ouvir um amém, gente? Se não houver mudança na nossa mente, mentalidade, não vai haver mudança de comportamento. Por isso no capítulo 8, Paulo diz, o capítulo 12 de Romanos, Paulo escreve e ele diz: transformai-vos a vossa mente, para que haja uma mudança na nossa vida. Se não houver uma transformação de mente, não vai haver mudanças. E aí ele termina: eu sou, por causa dessa mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu sou obediente à lei do Senhor. Eu sou obediente àquilo que a palavra determina. Eu próprio. Agora ele diz, mas com a carne, veja bem, a mente leva, outra tradução vai dizer espírito, a mente leva a ser o quê? Ser escravo da lei de Deus. A mente transformada nos leva a viver uma vida para Deus. Agora, quando a mente não é transformada, vivemos na carne. E a carne nos leva para a lei de quê, irmão? Do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E se o pecado gera morte, não há vida. E se não há vida, não há alegria. E se não há alegria, não há prazer. Nós viemos à igreja e nós estamos nos cultos como de corpo presente. Por isso Paulo está dizendo, quando eu próprio sou escravo da lei de Deus. É ele que decide, é você que decide, ou a lei de Deus, ou a carne. A carne nos leva ao pecado, mas você pode vencer o pecado. Veja que a mente não mudada nos gera problemas. Quando a nossa mente não é mudada, a gente vive uma vida cá. Agora, outra coisa que causa uma grande pressão na nossa vida é a pressão na realização da obra de Deus. A obra de Deus gera em nós uma pressão. Olha o que Paulo escreve, ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha o que Paulo está dizendo. Além disso, além de quê? Além de tudo isso que acontece comigo, eu tenho uma pressão interior, a saber, uma preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco e quem não me sinta fraco, quem não se escandaliza e quem não me queime e que não me queime por dentro. É o que ele diz. Eu venho com essa pressão e eu olho para quem está fraco, eu olho para quem está se sentindo fracassado. E há algo dentro de mim que queime por dentro. Essa pressão vem por causa da igreja. Essa pressão vem por causa do pastoreio. É uma pressão que vem de fora. Agora, essa pressão é por causa de muitas situações. E as maiores pressões são aquelas que ninguém enxerga e só você sabe.
Quantas pressões você sofre porque você se dispôs a estar no grupo de intercessão? Quantas pressões você sofre porque você se dispôs a estar no grupo de louvor? Quantas pressões você sofre porque você se dispôs a estar no diaconato? A estar na recepção, na consolidação? Agora, ninguém enxerga essas pressões. Existem algumas perguntas que eu faço durante a noite. Tem noite que eu acordo e não é perguntas orando, irmão. É perguntas deitado mesmo. O corpo está tão cansado. A gente está deitado e eu começo a perguntar para Deus algumas coisas, porque a pressão está forte. Quantas perguntas você, mãe, já não faz deitada? Ah, se o travesseiro falasse. Quantas perguntas, pai, você não faz? Já parou para pensar quantas pressões nós sofremos por estar no ministério? Essa manhã eu acordei, era umas 5:30 da manhã, rola para um lado, rola para o outro, rola para o outro, pega o celular, liga o celular para poder olhar a hora. Quando eu ligo o celular, a marida do lado me cutuca, essa luz na minha cara. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Levantei, rodo para lá, rodo para cá, rodo para lá. Eu falei, sabe uma coisa? Tem um lugar bom para aliviar a pressão. Botei um tênis, um boné, um fone no ouvido, uma musiquinha. Aí vamos nós e caminhada. Não sei se eu vou amanhã, depende da pressão. Depende da pressão do dia. Na verdade, fui caminhar, irmão, voltei, encontrei com um irmão da igreja. Pastor, irmão, não me tira do foco, deixa eu caminhar. Hoje eu decidi. Amanhã a gente encontra, amanhã a gente já vai encontrar de todo jeito. Ele, beleza, amanhã a gente encontra. Eu falei, você também está caminhando, caminha aí, que é o caminho de cá. Agora preste atenção, essas pressões é para nos fazer crescer, gente. Essas pressões não é para nos paralisar. Se a gente fosse parar por causa das pressões, imagine, a gente não estaria aqui. Agora deixa eu correr para o fim. Razões por que é importante essa pressão às vezes na nossa vida, para mostrar a nossa realidade. Quando a pressão vem, mostra quem a gente é, revela quem somos, revela onde estamos, quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos e com quem a gente pode contar. É verdade ou não é? Porque quando a pressão vem contra a nossa vida, revela o que a gente é. Meu pai dizia uma frase, ele dizia assim, a ocasião faz o ladrão. A pressão de muitas coisas causa algumas situações, revela onde estamos, os nossos, veja, houve uma pressão na vida de Isaías, que ele disse para o próprio Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu vou perecendo. Qual a pressão que houve nele? Que ele viu o trono do Senhor, ele viu a glória, e isso trouxe uma pressão nele, e ele disse assim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele revelou quem ele era. Habito no meio, olha, revelou com quem ele anda. Estou, revelou onde sempre ele vai. Mas muitas das vezes a pressão da vida revela quem são os nossos amigos. Porque na hora da pressão todo mundo espirra, irmão. Todo mundo some. Tenha dinheiro no bolso, vai ter muita gente do seu lado. O dinheiro some, você vai ver se vai ter. Faça o que as pessoas gostam, vai ter gente do seu lado. Diga não uma vez, você vai ver que as pessoas não vão estar. Uma vez só.
Pastor Márcio, eu gosto muito dele, que ele diz uma frase, ele diz o seguinte: faça 99,9% para alguém, porque quando você deixar de fazer 0,1% para ele, ele esquecerá dos 99,9% que você fez. É só você olhar para a sua vida. A realidade vem para revelar todas as coisas. Lembra de Jó? Quem era Jó? Jó era reto, temente a Deus, desviava do mal. Então, veio uma pressão sobre a vida de Jó. Pastor, por que aquela pressão veio sobre a vida de Jó? Irmão, nós vamos ter que perguntar para Deus o dia que chegar lá, para entender. Porque como que o cara é íntegro, reto, temente a Deus, sincero, desvia do mal e vive aquilo que ele viveu? Parece que é uma utopia, uma loucura. Agora preste atenção, Jó, quando ele estava bem, tinha amigos, tinha pessoas do lado, a casa era farta, mas a coisa apertou. No capítulo 19, mais ou menos assim, em tese, ele diz: chamo pelo criado, ele não vem, o empregado não vem mais. Chamo pelos amigos, cadê eles? Só tinha 3 amigos meio maluco que ficou perto dele. Aí ele disse: chamo pela esposa, ela não vem. Mas quando ela veio, ela disse assim: amaldiçoa esse Deus, pelo amor de Deus, e morre, rapaz. Quando a pressão vem, revela quem está ao nosso lado. Agora preste atenção. Quantos aqui já viu uma ponta de lápis? Faz assim, você já viu, né? Aquela caixinha de grafite, aquela pontinha de lápis. Sabe do que é feito aquilo? De alguns elementos químicos, um mineral retirado da terra. Aquela pontinha de lápis, que se torna um carvão grafite, são os mesmos elementos que se forma uma pedra preciosa, diamante. A mesma composição para formar a ponta do lápis é a mesma composição para formar o diamante. Por que nem toda situação vira diamante? Porque para formar a composição da pontinha do lápis é pouca pressão. Fala comigo, pouca pressão. A terra vai produzir pouca pressão e não vai. Agora, os maiores diamantes estão aonde? Dentro das rochas, pressionado. Quanto mais pressão, melhor o diamante. Pergunto para você: é o mesmo elemento, é a mesma coisa, mas formam situações diferentes. Eu pergunto para você e você fica com a resposta para você mesmo. Você quer ser uma pontinha de lápis ou você quer ser um diamante? Se você quer ser uma pontinha de lápis, é uma pressãozinha simples. Mas se você quer ser um diamante, irmão, tem que passar por uma pressão maior. Agora deixa eu terminar. A pressão te promove. Ela vai te promover. Lembra da locomotiva? A pressão vem, faz ela andar. Olha Mateus capítulo 12, versículo 9, diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os judeus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiam, e ele curou todos os doentes que havia entre eles.
Olha a pressão que Jesus vai sofrer. Ele chega no templo, dia do culto dos judeus, todo mundo reunido, e ele vai para o centro. A tradução revista e atualizada diz que ele chama um homem de uma mão mirrada, uma mão ressequida, e ele diz: vem para o meio. Ele chama o homem para onde? Para o centro da onde estava tendo a reunião. Primeira coisa, aquele homem não podia estar dentro do templo, porque a lei dizia que ele tinha defeito, e o defeito não permitia que ele entrasse dentro do templo. Era permitido por causa do seu defeito físico, isso naquela época. Agora preste atenção, Jesus chama ele para cá, para o meio. Quando Jesus chama, o pessoal pode falar assim: aqui, vai curar ele no sábado? Não pode fazer isso, é sábado, dia de descanso. Jesus olhou e falou assim: se você tem um animal, uma ovelha, e ela cai no buraco, você não vai lá tirar do sábado, ou vai deixar ela morrer? Quanto mais esse homem. Jesus disse: seja curado. A mão dele fica curada como a outra. Quando a mão fica curada, aquele povo fica revoltado. Os fariseus saíram e começam a conspirar: como vamos matar esse Jesus? A pressão começa a ser tamanha. Jesus, percebendo isso, sai de dentro do templo. Ele sai de dentro do templo e a multidão vai atrás dele. Agora olha o que ele fez. Por causa dessa pressão que veio, ele curou todos os doentes que haviam em sua volta. Pronto, para resolver o problema, deixou curar todo mundo de uma vez, curou. E ele ainda olha para as pessoas e diz assim: agora vai embora e não fala quem curou vocês. Adiantou alguma coisa? Claro que não. Mas por que Jesus estava dizendo vai e não fala? Porque por causa da pressão que ele estava vivendo. A pressão vai promover você. E em último lugar, e eu vou terminar, o Senhor Jesus fala com você no meio da pressão que você vive. Deus não fica calado. Falou com Jó no meio da pressão da sua vida. Era íntegro, honrava a Deus, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca tinha ouvido o Senhor, nunca tinha tido uma experiência com Deus. Tem gente nos dias atuais que são íntegras, tremendas, pessoas maravilhosas, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. A Bíblia diz, Jó, ele declara que ele olhando, ele vê um redemoinho que vem à sua direção. Quando esse redemoinho vem em sua direção, naquele redemoinho ele ouve a voz de Deus. E o que é esse redemoinho? Redemoinho só é formado por causa de uma pressão. Na pressão, Deus vai revelar você. Não pense que você está só. Não pense que você está sozinho, que nada vai acontecer. Na pressão, Deus vai gerar uma condição para você ouvi-lo. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Por que Jesus chega e ele diz assim: você quer orar? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Porque às vezes a pressão de fora te impede de ouvir Deus. Mas quando você entra para dentro do teu quarto e fecha a porta, é você e Deus. É o seu momento com Deus. Deus vai se manifestar através da pressão. Lembra dos discípulos no meio do mar? Imagina a pressão que eles estavam vivendo. A primeira pressão foi de Jesus, que Jesus chega para eles e o texto diz que Jesus os obrigou a entrar no barco e ir para o mar. Vai entender por que Jesus obrigou eles. O que Jesus queria mostrar para eles.
Eles entram no barco e atravessam para o outro lado. No meio do caminho, a tempestade vem. Mas nessa tempestade, Jesus aparece andando por cima das águas. Jesus aparece para acalmar a tempestade. Pode ficar tranquilo. Se essa pressão vem sobre você, para fazer você caminhar, para fazer você andar, pode ter certeza, Deus está cuidando da tua história. Fique em pé no seu lugar. Aquieta-te. Acalma-te. Tem hora que você vai ter que sair um pouquinho das atividades de tudo. Vai ter que entrar para o quarto, fechar a porta. Se quebranta. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração de crentes acostumados com a igreja, acostumados com o culto. Quanto tempo faz que você não se quebranta diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não rasga o seu coração para Deus? O profeta Joel disse: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não se rasga diante do Senhor? Cantamos uma canção e dizemos: eu me rasgo por inteiro. Mas vem novamente, Senhor. E o profeta diz: esse povo me louva de lábios. Mas Jesus chega e diz: eu quero, e eu busco os verdadeiros adoradores. É tempo de você parar, é tempo de você se aquietar, é tempo de você dizer: aquieta minha alma. Oh alma, por que estás abatida? Aquieta-te, tenha calma. É tempo de você dizer: minha alma, não tenha medo, em Deus espera, confia nele, minha alma. Mas tem hora que a pressão da vida está muito forte, e o que Deus está querendo é apenas que a gente faça algo. Olha o Salmo 51, Salmo 51 é o salmo que Davi está vivendo a pressão por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Ele começa e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele diz: Senhor, retira-te de mim tudo, o reino retira bens, mas não retira o teu espírito. Olha a pressão que ele vive, meu irmão. Mas no versículo 17 ele diz: os sacrifícios, sacrifício que agrada a Deus. Se dinheiro agradasse a Deus, Davi dava e ficava livre da pressão da vida. Ele mesmo disse: Senhor, se há alguma coisa eu quero entregar, para que se eu pudesse eu entregava, mas não tem. Ele diz: sacrifício que agrada a Deus é um espírito, um coração quebrantado, um coração que se quebranta diante de Deus, um coração que busca a presença de Deus, um coração que sabe que está vivendo uma pressão, mas está quebrantado, está quietando, está dizendo: Deus faz por mim, Deus faz por mim, Deus o Senhor vai agir, Deus o Senhor vai fazer. Um coração que se quebranta diante dele, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Talvez você está aqui essa noite, meu irmão, e você está dizendo: pastor, a pressão está muito forte na minha vida, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus me esqueceu, eu acho que Deus esqueceu da minha história. Ei filho, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: se você quebrantar o teu coração a Ele essa noite, Ele está dizendo: eu não posso rejeitar o teu coração quebrantado. Essa é uma noite de você se quebrantar.
para dentro de você mesmo e dizer: Deus, me ajuda. Essa é uma noite de você olhar para o redemoinho da tua vida, dos vendavais que está vindo contra você, e não olhar para eles apenas como vendavais de destruição, mas olhar para eles como um vendaval que está vindo para te levar para um patamar maior. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias está caminhando com Eliseu, de repente vem um redemoinho, uma tempestade, um vento, uma pressão, e separa os dois. Ei, irmão, aquele vento veio para separar, para dizer: olha, Elias, eu estou levando você para um patamar elevado, eu estou levando você para um lugar elevado, eu estou levando você para fazer uma diferença a partir de hoje. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa: a pressão da vida que você está vivendo não é para destruição, não é para acabar com você, mas é para te elevar e para colocar você aonde Deus escolheu você para estar. Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você essa noite? Não desanime, não desanime, não pare. Creia nesse vendaval, nesse redemoinho que você parece que não tem solução. Deus está se revelando a você hoje. Deus está revelando a você hoje. Creia nessa palavra, meu irmão. Deus está revelando a você hoje. Deus está trazendo sobre a tua vida hoje direção. Deus está trazendo sobre a vida hoje palavra. Deus está trazendo sobre a tua vida hoje renovação da promessa. Deus está trazendo sobre a tua vida hoje a mente transformada. É hoje, meu irmão. Não saia daqui essa noite sem quebrantar o teu coração para dizer para Deus: Deus, o Senhor não vai me rejeitar. Aprenda a ouvir Deus no meio dessa tempestade que você vive. Sabe por quê? Porque quando veio essa tempestade, Jó ouviu a voz de Deus, e adiante ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar que o Senhor é tremendo. Antes eu conhecia de ouvir falar alguns dos teus feitos. Mas hoje, mas agora, por causa dessa pressão, por causa desse redemoinho, por causa dessa tempestade, hoje eu te conheço. Creia nessa verdade. Feche os teus olhos. De glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos